Que eu não bebo. Amém. Nós estamos falando aqui, esse ano todo, sobre crescendo no Espírito. E sabe, a palavra de Deus nos diz umas coisas impressionantes sobre crescendo no Espírito. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, para você ver o que diz aí a palavra. Mateus, capítulo 25, capítulo 26, desculpe. Jesus no Getsêmani, capítulo 26, versículo 41. Veja o que diz aí. Mateus 26, 41. Está escrito assim, ó. Olha. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, é Jesus falando. Falando para quem? Para o Pedro, para o Tiago e para o João. Ele disse, olha, sabe por que eu estou aqui jejuando e orando? Porque o meu espírito está pronto. Sabe por que eu chamei vocês? Porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. E sabe, a carne de Jesus, que era a alma de Jesus, era fraca. Veja, ele foi falar com o Pai, ele já sabia que só tinha um jeito de salvar você, era morrer em teu lugar. Mas a morte no teu lugar, sabe o que significava para Jesus? Significava que todo o teu pecado ia ser colocado sobre ele. Ele ia morrer no seu lugar, porque ele não tinha pecado. Agora, sabe o que significava quando o seu pecado fosse colocado sobre Jesus? Deus ia se separar dele. É por isso que quando ele estava lá na cruz com os braços abertos, ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não disse Pai, porque quando o teu pecado caiu sobre ele, ele perdeu o direito de filiação. E aí quando Deus o ressuscitou, ele outra vez foi feito filho. Sabe onde que está escrito isso? Em Hebreus capítulo 1. Está escrito isso que eu estou dizendo. Então, aí Jesus então leva os três amigos, melhores amigos dele, para orar com eles. Eles dormem por causa da alma. E aí então Jesus começa a se angustiar. E ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isto é, você não tem outro jeito de salvar aquele pessoal, você tem outro jeito, faça. Mas não seja feita a minha vontade. E a Bíblia diz, no outro texto, no texto de Mateus, de Lucas, eu creio, que ele começou a se angustiar tanto, que ele começou a suar suor como gotas de sangue. E ele diz aqui no Mateus, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Então veja, aqui nós temos duas coisas. Nós dissemos aqui duas coisas. Primeiro, o teu espírito está pronto, mas a tua alma é fraca. O nosso assunto é crescer no espírito. Agora, pergunta, como é que se cresce no espírito mais do que se já cresceu se ele está pronto? Boa pergunta, hein? Como é que você vai crescer se o teu espírito está pronto? É o seguinte, eu explico para vocês isso. O problema não é no teu espírito. Crescer no espírito é você deixar o Espírito Santo, que já está pronto em você, controlar a sua alma. É isso. Andar no Espírito é o Espírito Santo controlar a tua alma, de maneira que cada palavra que sai da sua boca sai do Espírito. O Espírito Santo que vive no teu espírito. A Bíblia diz, a gente não sabe orar como convém, porque a nossa alma não sabe orar. Daí sabe o que diz lá? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então, nós nem sabemos orar como convém, nem sabemos dizer o que tem que ser dito. Então, o Espírito Santo, no nosso espírito, ele quer controlar a nossa alma. Crescer no espírito é você crescer no controle do Espírito sobre a sua alma. Se você ainda não tinha entendido isso, isso é que significa crescer no espírito. Porque o teu espírito está pronto. Não é o teu espírito que cresce. O que cresce é o controle do teu espírito sobre a tua alma. Ok? Isso é uma coisa nova, né? Eu não tinha dito isso ainda, nenhuma vez aqui. Então veja a nossa introdução. Na introdução nós dizemos,
O nosso assunto de hoje é crescendo no Espírito, criando novos hábitos. Hábitos são coisas da alma. O Espírito não tem hábitos. O Espírito tem fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Mas a alma, ela cria hábitos. Então, quando o Espírito Santo, no teu espírito, começar a comandar o teu espírito, sabe o que vai acontecer? A tua alma vai começar a criar novos hábitos. Ok? Então, veja só. A verdadeira transformação vem de dentro para fora. Vem do Espírito Santo no seu espírito, lá de dentro, controlando a tua alma. Não é de fora para dentro. De fora para dentro é mudança de comportamento. O maior inimigo da verdadeira transformação, escuta isso. Escute isso. O maior inimigo da verdadeira transformação é a mudança de comportamento. De fora para dentro. Sabe por quê? Porque você muda o teu comportamento de fora para dentro cada vez que você quer conseguir alguma coisa. E a gente até estimula isso. A gente diz, menino, se você não fizer isso, você vai ficar sem videogame uma semana. Aí o menino ajusta o comportamento. Adivinha o quê na próxima semana? Tudo lá de novo. Não houve transformação, houve mudança de comportamento de fora para dentro. A única mudança de comportamento que persevera, que nunca volta atrás, é que vem de dentro para fora. Ok? É que vem de dentro para fora. Então, a verdadeira transformação cristã vem de dentro para fora. É algo que o próprio Deus faz. Se Deus não transformar a gente, aí você diz, agora sim, pastor, que maravilha. O senhor tinha que ter dito isso antes. Espera aí, essa não é tudo. Porque é o verdadeiro, é só Deus que pode fazer, mas Ele só faz igual Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então, se você se apresentar para ser transformado, se você disser, Deus, eu estou com esse negócio na minha vida, esse negócio assim, que eu não consigo me livrar, Senhor, essa inveja, eu olho as pessoas sendo abençoadas e me vem um negócio assim, e Senhor, eu não quero isso, mas isso está agarrado à minha alma. Aí você diz, transforma-me, Senhor. Sabe o que você fez? Você abriu a porta para o Espírito Santo fazer a transformação. Porque Jesus está à porta batendo, mas se você não fizer a sua porta, a sua palavra, a sua parte, abrindo a porta, não vai acontecer. Ele não entra. Então, é o próprio Deus que faz. Porém, para que Ele faça, temos que apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, para que a nossa mente seja transformada. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Essa é a nossa parte. Sem apresentação, não há transformação. De dentro para fora. A transformação de dentro para fora é Deus que faz. Mas Ele não faz enquanto você não apresenta. Então diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mudança de comportamento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a vossa mente? Sua alma. Para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Quando é que você experimenta a boa, santa e agradável vontade de Deus? Quando a sua alma, pelo teu espírito, está transformada. Porque você é um ser integral. Você é um ser integral. Você é corpo, alma e espírito. E isso é quase que inseparável. É inseparável. A gente às vezes separa só para explicar melhor o assunto. Mas isso é inseparável. Ok? Então veja o que nós dizemos aí. Essa transformação de mente criará novos hábitos. Aí estão alguns dos novos hábitos que temos que aprender. Pode colocar o PowerPoint. Eu tenho alguns PowerPoints aí diferentes hoje. O primeiro PowerPoint do gráfico. Aí. Olha o tamanho daquele PowerPoint. Está dando para ler? Então vamos ler comigo. Qual é o processo que acontece para transformar a sua alma? Existe um processo.
Vai lá, por favor, PowerPoint. Eles estão tentando deixar maior um pouquinho. Obrigado, viu, irmãos, pela bondade de vocês com meus PowerPoints aí. Beleza. Qual é o ponto número 1? Aonde que começa a coisa? Vamos lá? E mudará sua crença. Você muda o teu pensamento, você muda a sua crença. Quando é que muda a crença? Aonde que está a crença? Na sua alma. Então você muda o seu pensamento, você muda a sua crença. Número 2, mudando a sua crença. Porque antes com aquela crença velha você tinha uma expectativa, mas agora mudou a crença, você espera outra coisa. Mudando a crença, muda a expectativa. 3, mudando a sua expectativa, claro que muda a atitude. O que é a sua expectativa que produz a sua atitude, ok? Mudando a sua atitude, número 4. O que acha que faz você se comportar como você se comporta? São as suas atitudes. Mudando o seu comportamento, o que você muda? Sua performance, como você age. Mudando a sua performance, o que muda? Sua vida. E mudando a sua vida, você entra no destino que Deus tem para você. Deu para vocês entenderem esse PowerPoint? Isso é como é que a mudança na sua alma acontece. Ela é em estágios. Por isso que o processo de santificação é um processo, não é um ato. O novo nascimento é um ato. A transformação da sua alma, que é o processo de santificação, é um processo que vai durar toda a sua vida. Para mudar o meu pensamento, eu tenho que submeter ele, e de novo, e a minha alma vai dizer, é isso, eu vou dizer, não, eu tenho que fazer o que Davi fez. Davi dizia assim, porque está abatida a minha alma, espera em Deus, e ainda o verei, louvarei na salvação da sua presença. Entra no teu sossego, minha alma. Davi vivia falando com a alma dele, porque ele vivia, leia os Salmos. Amém? Volta para o nosso número 1, então. Vamos começar o nosso estudo, para valer aí. Essa é a nossa introdução. Obrigado, irmãos. A primeira coisa que para você criar novos hábitos, você tem que descobrir a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo descobrir? Tem um texto lá do Velho Testamento, no tempo de um dos reis de Israel, que a palavra de Deus tinha se perdido. E sabe aonde que ela se perdeu? Dentro da casa de Deus. E aí, então, aquele rei mandou fazer uma reforma na casa, e aí um tal de Ilquias veio e disse, achamos um livro, o livro de Deus. E daí, leram esse livro na presença do rei, e o rei disse, uau, a gente está roubado. E ele se humilha, e ele confessa, e Deus muda a coisa. Gente, muitas vezes a palavra de Deus está perdida dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Eu conheço uma história que é verdadeira, né, de um amigo pastor meu, lá de Foz do Iguaçu. Ele tinha um membro da igreja dele, e ele ia sempre fazer visita, porque morava na chácara, longe da cidade. Né, e cada vez que ele ia, ele tinha que levar 2 Bíblias, porque a irmã tinha perdido a Bíblia. E não podia ler, porque tinha perdido a Bíblia e os óculos. Né? Aí um belo dia ela está procurando, ela acha a Bíblia, e a Bíblia estava dentro do óculos, estava dentro da Bíblia. Deixa eu perguntar. Como é que você sabe se perdeu a Bíblia na sua casa ou não? É simples, irmãos. Quantas vezes você parou e leu sua Bíblia a semana passada? Segunda-feira até sábado. De segunda a sábado, quantas vezes você leu a Bíblia? Se você não leu nenhuma, ela ficou perdida. No último mês, quantas vezes você leu a Bíblia no mês que passou? Se você não leu nenhuma, faz mais de mês que ela está perdida. E pode ser que você ainda não achou, porque talvez você nunca leu em casa. Então é tempo de descobrir a palavra de Deus. Veja o que Deus diz para Josué, capítulo 1, 7, versículos 7 e 8. Olha só que coisa tremenda que Deus diz para Josué.
O negócio é a palavra, irmãos. A palavra, sem palavra não tem jeito. Olha, Josué capítulo 1. Tem tanta coisa dentro da minha Bíblia aqui que quando eu abro. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Diz assim, ó. Versículo 7 e 8. Diz assim, ó. Tão somente, é Deus dizendo para Josué, que estava substituindo Moisés. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies. Sabe o que era a lei? Naquele tempo eles tinham 5 primeiros livros da lei só. Era a Peshita, que se chama hoje. Entende? Eles só tinham 5 primeiros livros. Então, ele está falando dessa lei, que era a Bíblia toda que eles possuíram, eram os 5 primeiros livros. Tão somente, diz aí, tão somente, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido para onde quer que andar. Se você andar na palavra, não interessa se foi para a China, mudou para o sul da Geórgia, foi lá para os países árabes, não interessa. Você vai ser bem sucedido aonde quer que andares, porque o teu sucesso está ligado com o teu relacionamento com a palavra. Agora veja só, já lemos aí, qual que nós lemos? O 7? Vamos ler aqui o 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita. Sabe o que é meditar? É o processo que o boi faz. Ele vai, come a grama, e daí a grama vai para um negócio que se chama rumen. Não vai para o estômago, vai para um rumen. Aí ele traz do rumen para a boca e ele fica mascando. Pode ver que às vezes está lá o cavalo, o boi, todo ruminante. Ele está lá mascando, sentado e mascando. Dali é que vai para lá para dentro. O rumen é isso que o boi faz, em outras palavras. É você pôr a palavra dentro de você e daí você tirar ela e ficar meditando nela. Andar sempre meditando nela, ruminando nela. Mas como é que você vai ruminar? Responda para mim. Como é que você vai ruminar se não tiver nada lá dentro? Não tem como. Então, meditar, a palavra meditar vem da raiz ruminar, que é o que o boi faz. Então diz, medita no livro dessa lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo está escrito. Então, que é uma consequência, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uau! Então, fará prosperar. Veja o que diz aí na letra A. A palavra de Deus é uma ferramenta de transformação. A palavra de Deus é com que Ele trabalha na sua vida para te transformar. Ela é uma ferramenta. É igual a ferramenta de um pedreiro, que às vezes é aquela pá do pedreiro. Entenderam? Ela é uma ferramenta, a ferramenta de Deus para a transformação. Então, por isso que a Bíblia diz, a primeira coisa que tem que fazer, Tiago capítulo 1, versículo 21, a segunda parte. O que você tem que fazer então com a palavra? Diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Gente, presta atenção. O que está dizendo esse versículo? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Está querendo dizer o seguinte, que a palavra já está implantada em você. Mas às vezes você se rebela contra ela. Você não acolhe com mansidão a palavra implantada. Você não deixa ela permear a sua vida. Então a primeira ordem de Deus, a primeira palavra de Deus, em Tiago, pelo Espírito Santo, é acolhei com mansidão a palavra. E daí o fim do versículo diz, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Não o seu espírito, mas a sua alma. Entendeu? Ela é poderosa. É a palavra de Deus que vai trabalhar e vai fazer você crescer no Espírito. Em outras palavras, vai fazer com que o Espírito Santo, no teu Espírito, possa controlar mais e mais a tua alma. Porque a verdade é o seguinte, nossa alma é como um caminhão desgovernado. Muitas vezes. É mais ou menos quando quebrou a caixa da direção. Vai para onde quer. Sabe, isso muitas vezes a nossa alma. Ok? Então, como é que você acolhe com mansidão essa palavra em voz implantada? Você deixa ela governar a sua vida. Você faz dela o seu rumo. Tá? Santifica, disse Jesus, João 17, versículo 7.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Gente, você quer ser mais santo? Só tem um jeito. A palavra. Não tem jeito. Não tem outro jeito. A santificação vem pela palavra. Então, sabe o que acontece? Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e estamos exatamente do mesmo tamanho, porque não deixamos a palavra fazer efeito em nós. Ou às vezes, lemos muito a palavra, mas sabe, eu vou confessar uma coisa para vocês, isso é meu, estou falando de mim, não de vocês, estou falando de mim. Logo que eu me converti, eu vim de uma origem católica romana. Então, eu era líder da igreja católica. Eu estava evangelizando o povo lá. E sabe como é que a gente lia a palavra? A gente fazia assim, a gente reunia, eu era parte do TLC, Treinamento de Liderança Cristã, era um movimento que tinha na igreja católica. Aí eu era líder, eu reunia o meu grupo, e a gente reunia e lia um texto. E a gente lia o texto, e daí a gente fazia a pergunta, o que você achou desse texto? Gente, a resposta é o seguinte, essa é a pergunta mais idiota para se fazer. Porque Deus não está interessado em o que você acha do texto. Ele está interessado em que você leia o texto e entenda o texto, fique no que o texto diz, não ponha o teu pensamento, fique só no texto, porque tudo mais que passar disso não é palavra de Deus. Aí você fez uma descoberta, né? Você é inteligente, você descobriu. Por que você lê tanto a tua palavra e não tem transformação na sua vida? Porque você não lê a palavra. Você lê a tua palavra lá. Aí Deus não tem nenhum compromisso com o teu pensamento sobre a palavra. Deus só tem compromisso com o que a palavra disse. Então, veja o que nós estamos dizendo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vocês já estão limpos pela palavra. É a palavra que nos transforma, não são nossas ideias. Eu hoje estou pregando textual para vocês. Aliás, tópico. Esse estudo que eu estou fazendo hoje chama-se estudo tópico da Bíblia. Agora, sabe quantas vezes eu já fiz isso nos últimos 5 anos aqui na igreja? Umas 4, 5, no máximo. Sabe por quê? Por causa da história dos contextos. Porque a coisa mais fácil de você se enganar é quando você vai pegando um texto aqui, outro texto ali, outro texto aqui, outro texto ali. A Bíblia tem 66 livros, irmãos, escrito por 40 escritores, num período de 1.500 anos. Para você entender um texto, você teria que estar entendendo esse todo, porque se você tirar fora do contexto, você não entendeu nada, não é palavra de Deus. Aí a pessoa é o maior leitor que tem da Bíblia, e a vida não é transformada. Por quê? Porque não é palavra. Deus não tem compromisso com as minhas ideias. Não tem. Por isso é que, antes de falar o negócio aqui, eu vou lá observar. Está dizendo isso. Realmente está dizendo isso. Qual é o contexto dessa palavra? Da onde veio isso? Antes de pregar para vocês. Porque eu conheço 1 Coríntios 3. Diz que se eu ensinar errado vocês, eu não vou perder minha salvação. Mas eu vou passar como pelo fogo. Toda palha, todo feno, toda madeira que eu construí em vocês vai ser queimada. Em mim, não em vocês. E eu mesmo vou ser salvo como pelo fogo. 1 Coríntios. É só ler lá o texto. Então vocês acham que eu sou algum bobo? Eu, hein? Eu? Vocês estão entendendo isso? Então a palavra, irmãos, nós temos que ser íntimos da palavra, ficar na palavra. É ela que nos limpa. Jesus disse para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4,12, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando uma faca tem fio dos 2 lados e você empurra a faca num pedaço de carne, ela corta para o lado de lá e para o lado de cá. Assim é a palavra de Deus. E sabe o que quer dizer cortante com 2 gumes? Tanto corta para a vida como para a morte. Ok? Então, a palavra é viva e eficaz. A palavra que vem da boca de Deus dá vida. Jesus, quando estava lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, o diabo diz assim, homem, vamos chegar a uma conclusão aí, você não é o filho de Deus?
Não está escrito aí que você é o filho de Deus? Se você é filho de Deus, manda que essas 40 dias sem comer e sem beber água. A barriga roncando. E aí o diabo diz para ele, se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Aí Jesus dá essa resposta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, você está pensando que eu estou sem comer? Eu estou sem comer fisicamente, mas eu estou me alimentando da palavra que vem da boca de Deus. Porque a palavra que veio da boca de Deus pelo Espírito Santo é, vai no deserto, fica lá, até que eu mande comida para você. Então eu não vou fazer comida. Se ele tem transformado aquelas pedras em pães, ele tinha perdido a comida dos anjos, que os anjos trouxeram para ele depois. Sabe por que a gente fica comendo pão que veio de pedra, às vezes, nas nossas vidas? Porque a gente não creu nisso. Não fica esperando a palavra que vem da boca de Deus. Toda palavra que vem da boca de Deus, a gente vive por ela. Ok? Vocês entenderam? Vamos para o próximo PowerPoint. Aí, vós já estáis limpos pela palavra, o homem vive pela palavra que vem da boca de Deus. Pode mudar o PowerPoint para mim, por favor? Aí. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Sabe quando que aconteceu aí? É o seguinte, Jesus tinha feito no capítulo 5 a multiplicação dos pães, e aí o povo comeu, e sobrou pão, lá no 6 mesmo, no 6, versículo 1, 2, 3. Comeu e sobrou pão, multiplicou pão. 3 pães, 2 peixinhos, multiplicou pães, 5 pães e 2 peixinhos. Não sei bem qual que é essa multiplicação, tem uma de 3, outra de 5. Multiplicou para milhares. Aí o povo comeu, e daí onde que Jesus ia, o pessoal ia atrás. Aí Jesus disse, ei, estão pensando que eu sou padaria ambulante? É? Vocês estão andando atrás de mim porque vocês comeram do pão e se fartaram. Seus bando de preguiçoso, trabalhai pela comida que não perece, a qual Deus vos dará. E aí, blá, 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 blá. E aí Jesus diz, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. E ele estava falando para judeus. Beber sangue para um judeu, maior sacrilégio que podia existir na face da terra. Maior sacrilégio. Comer carne humana, antropófago, o que Jesus está dizendo? Aí, todo mundo vai embora, fica os 12. Aí Jesus volta para os 12 e diz assim, vocês também não querem puxar o carro? Não querem ir vocês também? Aí o que acontece? Pedro volta para Jesus e diz assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aí Jesus explica para eles, o que eu disse para todo mundo aí, minhas palavras são espírito e vida. Não estou dizendo comer fisicamente, eu estou dizendo se alimentar de mim, quem se alimenta de mim viverá. Estou dizendo a minha vida implantada em vocês. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Espírito e vida. Elas alimentam o teu espírito. E elas têm o poder de controlar a tua alma. A palavra de Deus é criadora. Essa eu queria muito ler com vocês. Hebreus, vai aí para Hebreus, capítulo 12, 11. Hebreus 11. Eu quero muito ler isso para vocês. Hebreus 11, versículo 3. Está falando da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado da palavra de Deus, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus disse, haja luz, e houve luz. A palavra tem efeito criativo. Sabe o que acontece? Por causa do pecado, a nossa alma, muitas vezes, e não poucas vezes, muitas vezes mesmo, ela ficou toda espedaçada. Ela tem que ser regenerada. Quer dizer, feita de novo. A palavra de Deus é criativa. Ela vai naquelas áreas da sua alma que só está um pedaço. Só está um pedaço. Você foi traído, você foi
coisas aconteceram com você, saiu um pedaço da sua alma, você não cuidou da sua alma, você não vigiou, saiu um pedaço da sua alma, a palavra de Deus pode reconstruir a sua alma. E é sobre isso que nós estamos estudando na segunda-feira na minha casa. Esse é o assunto. É como é que a gente cura as nossas feridas interiores. As feridas que a gente veio trazendo. Como é que a gente se livra das maldições que vieram sobre nós. As palavras que você tem dito são espírito em vida. Agora veja só. A palavra de Deus é criadora. Ela cria. Ela traz a existência. Se Deus disser uma palavra para você, escreve que essa é a palavra final. Amém? Vamos lá então. Jesus manda orar. Essa agora é a oração. Terminamos com a palavra. O segundo tópico, segundo comportamento que você, primeiro comportamento que você tem que adquirir é o comportamento de ler a palavra. Palavra toda hora. Palavra aqui, palavra na cama, palavra quando levanta, no seu rádio, palavra, adoração, palavra. Isso precisa virar um hábito. E é de dentro para fora que a coisa vai acontecer. Segundo hábito é a vida de oração. Gente, por que orar? Primeiro, porque Jesus mandou orar. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Eu queria ler todo esse texto, Mateus 7, 7 a 11. Veja que coisa interessante que está aqui. Jesus mandando. Agora, gente, se esse negócio fosse assim automático, precisava Jesus mandar? Por que você acha que Jesus mandou? Porque o que você está lendo aí é um mandamento. Pedir é um imperativo. Você não tem, não é, se você se sentir, talvez você pode pedir. Não, é pedir. É um verbo no imperativo. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Por todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o homem que, porventura, o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, veja a conclusão. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas, para quem? Aos que lhe pedirem. Deixa eu só dizer, é como se no céu tivesse um tesouro para você, mas aí você não toma posse. O pedir é o ato de você se movimentar para tomar posse. É como se alguém dissesse para você, olha, eu estou fazendo aqui uma doação de $10.000 para você, aqui está o cheque. E aí você diz, ai que bom, tem um cheque de $1.000, de $10.000, ganhei. Espera aí. Vou ter que pagar de volta? Não, é doação. É doação, nunca mais vou pagar de volta. Vou pagar todas as prestações do meu carro, vou livrar aquelas coisas. Nunca vai lá e pega o cheque e desconta. As promessas de Deus são cheques que você tem que descontar. Não são automáticos. Está na tua conta. Mas você tem que ir lá, pegar e descontar. Você tem que tomar posse. Amém? Era como Abraão. Abraão tinha a promessa de que seria uma grande nação pelo filho dele. Deus diz, vai lá e mata o menino. Lá se foi a promessa, né? Mas ele era obediente. Quando ele foi lá, pôs o Isaac sobre o altar, pôs a lenha, arrumou fogo, pegou o cutelo, que era o facãozão, para passar no pescoço do Isaac. Ele ia matar mesmo, porque o Hebreus diz que ele ia matar, porque ele cria que Deus, ele ia matar, chegar fogo, fazer virar cinza. E ele cria que da cinza Deus ia levantar o Isaac. Haja fé, irmãos. Haja fé. Quando ele ia fazer, Deus grita, não faça. Não faça. E aí Deus diz, jurei por mim. Veja, antes ele tinha uma promessa, agora ele tinha um juramento de Deus. Deixou de ser promessa. Então, quantas promessas você tem na tua vida que não viraram juramento ainda? Enquanto não virar juramento,
é meio dúvida, não da parte de Deus, mas da tua, porque você pode não tomar posse dela. Já pensou quantas promessas você tinha para a tua vida aí para trás, que você não tomou posse delas, e talvez elas já não estão mais à disposição? Já passou? Ui, entenderam? Estão entendendo bem isso? Então, é por isso. Pedir para quê? Para fazer as obras para a glória do Pai. Veja João 14, capítulo 14 do Evangelho de João. Você não pede para o seu bel prazer, para você mesmo, para luxúria, para coisa, porque se você fizer isso, logo você vai ter uma decepção terrível. Mas João 14, versículo 12 a 14, veja o que diz aí. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para o Pai, quer dizer, eu garanto que essas obras vão, quando você pedir para o Pai, que vai ser feito. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Por que você acha que tem essa palavra? Se me pedirdes. Porque eu posso não pedir. Se é uma conjunção condicional. Se você fizer. Não é automático. Entenderam? Eu lembro que uma vez, quando o Caio Fábio ainda estava no auge dele, ele pregou uma palavra que mudou a minha vida. Uma bomba chamada C. Ele pregou um sermão sobre isso. Eu falei, meu Deus, já sei por que eu estou perdendo tudo que eu estou perdendo. Por causa desse dito C. 2 letrinhas. C. Se pedirdes. E aí Jesus, no outro texto, diz, até agora nada tendes, porque nada pedis. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, você pede para fazer as obras para a glória do Pai. Se você pedir egocentricamente, não vai receber. Se pedir para o teu bel prazer, não vai receber. Mas se você pedir para a glória de Deus, Ele te dá. Veja, vamos falar sobre pedir, gente. Porque eu quero estimular vocês a pedirem. Porque até agora nada tendes, porque nada pedis. Não é o que a Bíblia diz? Então presta atenção. Tinha um cara chamado Salomão, herdou aquela riqueza enorme do seu pai, ouro demais da conta. Não dava nem para contar. Tudo. Aí herdou o reino e estava lá, orando. Aí um dia ele estava lá, deitadão, dormindo. Deus aparece no sonho para ele e diz, pede-me o que você quer que seja feito e eu te dou. Deus disse, pede-me. Não é o assunto nosso? Em nome de Jesus, eu digo para você hoje que Deus está dizendo para você, pede-me. Porque está escrito aí na Bíblia, por isso que eu posso dizer em nome de Jesus, pede-me. Aí o Salomão parou para pensar e falou, o que eu vou pedir? Camarada, se eu tivesse essa oportunidade de desaparecer, pede-me o que... Ai. Aí ele falou assim, bom, Senhor, eu quero sabedoria para poder governar esse povo. Senhor, esse povo é tão grande. Como é que eu vou governar esse povo? Por mim mesmo não posso. Senhor, eu tenho que fazer a tua vontade. Eu tenho que governar esse povo. Então, Senhor, me dá sabedoria. Aí sabe o que Deus diz para ele? Porque você não pediu a morte dos teus inimigos, ele era rei, assim de rei, querendo derrubar ele para tomar o trono dele e ocupar a terra dele. Porque você não pediu riquezas, tá? Eu vou te dar o que você pediu e tudo o que você não pediu. Depois de você não vai ter mais nenhum rei com tanta glória igual a você. E nunca teve mais. Eu vou te dar coisas, e a sabedoria que o Salomão, ele falou no tempo dele coisas impossíveis. Ele dissertou sobre flores, sobre botânica, sobre zoologia, sobre coisas que agora estão descobrindo. Ele escreveu sobre tudo. E foi o camarada mais rico que teve. E Deus disse, porque você me pediu isso, para a minha glória, então peça para a glória. Senhor, fecha a cortina aí, não escuta bem isso, que eu vou dar um conselho aqui. Pede para a glória de Deus, que aí Deus te dá tudo o que você não pediu. Esse é o segredo. Peça para a glória de Deus. E você ganha tudo que Deus que você não pediu para Deus, Ele te acrescenta. Porque se é para a glória de Deus, tudo que você tiver, Ele vai
Uou, Salomão, está interessado na minha glória? Deixa eu mostrar minha glória em você. Rainha de Sabá, ouve falar da sabedoria do Salomão, da riqueza do Salomão, sai do reino dela para vir conhecer tanta riqueza, tanta glória, tanta sabedoria. Como é que você acha que Deus foi glorificado? Como é que você acha que Deus quer ser glorificado na tua vida? Quando Ele glorifica você. Ele não pode ser glorificado na tua vida se você é um perdedor. Se é um Zé Mané, um João Ninguém. Não tem como. Entenderam isso? Pedir para fazer as obras para a glória do Pai. Orar sem cessar. Isso eu quero mostrar para vocês. Porque isso é muito importante. Lucas capítulo 18, você já sabe o que é, né? É a história daquela mulher pobre, eu acho que era uma viúva, né? Capítulo 18, versículo 1. Disse Jesus essa parábola sobre o dever, repita comigo, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que foi que você falou? Você disse uma primeira palavra antes de orar. Dever. Orar é um... E já sabia que era? Não, porque tem muita gente que diz, mas não estou me sentindo muito bem, estou meio angustiado, não vou orar. Aí que você tem que orar. Quero dizer para você uma coisa. Às vezes eu venho aqui para o meu escritório e eu estou a fim de interceder, orar por vocês, que eu oro muito por vocês. E eu estou lá para orar e o negócio simplesmente não vem. A alma não quer orar, gente. Aí eu digo, entra no teu sossego, minha alma. Eu boto adoração, porque oração e adoração andam juntas. E aí eu começo a orar, e quando eu vejo, a oração está fluindo lá do Espírito. A alma ficou sob o controle. Então, sobre o dever de orar, ok? E sem esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo Deus, eu não respeito homem algum. Mas essa viúva aí já passou do limite. Caramba, todo dia aqui parece água na lata. Pim, 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 pim. Eu não respeito Deus, nem homem nenhum. Mas eu, bobo não sou. Eu não vou querer essa viúva no meu pé. Não vou querer. Veja o que Jesus conta. Todavia, como a viúva me importuna, julgarei a sua causa. Bem, o que diz aí? Para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa fará justiça. Então ele está dizendo, gente, você tem que ser assim, não para de orar. Não para de orar, faça como a viúva. Agora, presta atenção, o que está em jogo aí? Será que essa tua insistência vai mover Deus? Para lá. Se você pensar isso, que Deus é movido por alguma coisa que está em você, Deus não é mais Deus. Não. Você tem que orar sem parar, como diz aí, sem esmorecer. Sabe por quê? Para treinar você mesmo. Para executar em você, para desenvolver em você uma coisa chamada perseverança. Vá para o livro do Apocalipse, carta às 7 igrejas, 7 cartas. Todas elas dizem assim, ao que perseverar até o fim. Ao que perseverar. Perseverança é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Deus não te dá logo para criar em você um hábito chamado perseverança. Em orar. Aí ele demora. Aí quando Deus diz, não vai desistir mesmo. Pumba, juiz, vai lá. É como o juiz. Deus não é que a tua oração vai mover Deus, não. Vai produzir em você perseverança.
Por isso que Deus não responde logo. Sabe? Deus, gente, Deus não é esse Deus malucão aí, já é tão velhinho, né, na eternidade, nunca teve princípio, né, cabelão comprido assim, já meio gagá, meio histérico, com a vara, a ideia que muita gente tem de Deus. Aquele velhinho, já esclerosado, com uma vara na mão, olhando assim. Pá! Só, esse não é Deus, não é o Deus da Bíblia. Então, entenda esse texto direito. Ele faz isso para desenvolver em você. Amém? Agora, olha só. Começa a vida de oração. A oração do justo é eficaz. Tiago 6 diz que o Elias orou para não chover. Aí não choveu, 3 anos e meio. E aí o tempo entrou numa que não chovia mais. Porque ele quebrou a lei da evaporação, de subir, de cair. Ele quebrou essa lei. Aí não chovia mais. Aí sabe o que ele fez? Ele restituiu a lei. Ele foi orar, orar, orar. E sabe o que a Bíblia diz sobre Elias? Lá em Tiago? Tiago diz, o Espírito Santo diz, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele orou com instância para que não chovesse 3 anos e meio e não choveu. Depois orou e choveu. A oração do justo é eficaz. A Bíblia diz, muito pode em seus efeitos. E aí está falando da oração que você faz pela pessoa que está doente, nesse texto aí. Entendeu? Você ora pelo doente. Unge ele com óleo. A oração da fé salvará o enfermo. Está falando do Elias nesse texto também. Não precisa ser um super crente. Só precisa ser um justo. Diga comigo. Eu não preciso ser um super crente. Eu só preciso ser um justo. Ai, pastor, essa pegou no coração. Porque, pastor, eu não sou um justo. Isso é do diabo, porque justo não é o que tem justiça própria, justo é o que foi justificado. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não há mais condenação, porque você foi justificado. O justo é o justificado, não é o que não erra. Entendeu? Não precisa ser supercrente, só precisa ser justo. Só precisa ter Jesus. A oração do justo é criativa. Agora sim, eu esqueci de pôr lá onde que está esse negócio, né? Mas esse negócio agora aí, do 7b e do 7, também é no Tiago. Eu esqueci de pôr Tiago ali, né? Mas é o Tiago também. E sabe o que acontece com o Tiago? O Tiago criou leis. Quebrou leis, criou leis. A sua oração é criativa. Sabe por quê? Porque você ora por um Deus que é criativo. Aí a última coisa, e terminando, terceira coisa que tem que virar hábito. Qual era a primeira? Palavra, leitura da palavra. Qual é a segunda? Oração, perseverança sem cessar. E a terceira e última coisa é uma vida de obediência. E sem obediência, você pode morrer orando, morrer lendo a Bíblia. Jesus diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? Não adianta. Estava lá Samuel, Deus disse, vai lá e mata Agag, é justiça, eu quero que você vá lá e mate ele, e tudo. Aí o Saul vai e traz o Agag, porque ele era rei, tinha que ter despojo, e traz umas vacas. Aí vem o profeta Samuel e disse, você fez lá o que Deus mandou você fazer? Aí um boi, mas o Saul disse, sim, fiz. Aí o boi, mé. Aí, fez ou não fez? Que negócio é esse que eu estou ouvindo? Isso aí, eu trouxe o rei, o Agag, e trouxe o melhor para sacrificar o Senhor. Gente, desde quando ia sacrificar o Senhor uma coisa que Deus tinha mandado matar? Condenado. Então, obedecer é melhor que sacrificar. E sabe, rebelião, nesse texto está escrito, é igual pecado de feitiçaria. Você sabia que cada vez que você se rebela contra uma coisa clara do Senhor, você está sendo feiticeiro?
Ah, Senhor, graças, que eu nunca fui feiticeiro. Foi rebelde? Desculpa, já foi feiticeiro. Tem feitiçaria aí no passado. Obediência começa em Deus. Ele mesmo já fez a sua parte. Ezequiel, eu quero que vocês leiam isso, Ezequiel 36. Isso é muito importante, nós só temos mais essa letra E e estamos terminando. Ezequiel 37, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. 36, né? 36, versículo 27. Porém, escuta isso. É Deus dizendo, porém, que tremendo. Primeiro, vamos começar no 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, dar-vos-ei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos. E fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Começa em Deus. Mas sabe, Deus pode fazer isso em você e você. Às vezes Deus já está fazendo. Às vezes Deus já está fazendo. Só para a gente terminar aqui, contando essa historinha, tinha um camarada que era aquele super crente, aquele que vive assim de coisa. E ele estava lá no país dele, e aí começou a chover, e saiu a notícia, vai ter flood, vai ter inundação. Então sai todo mundo, e aí todo mundo saiu, e aí ele, nada de sair. E aí a água foi subindo, e ele saiu de dentro da casa, ele foi no teto, e aí passa um camarada lá do rescue, né, do fire department, passa lá com um barquinho e diz, desce. Ele falou, não, eu vou andar sobre essas águas, quando a água chegar aqui, eu vou andar sobre essas águas. Aí passa um helicóptero do pessoal que estava fazendo e solta a cordinha para ele. Ele falou, não, levanta essa corda, eu vou ficar aqui porque eu vou, quando essa água chegar aqui no top, se Deus não baixar essa água, eu vou andar nelas. E aí, de repente, a água chegou, inundou e a corrente era muito forte, ele levou, ele morreu. Chegou no céu e falou, mas Deus, eu fiquei lá crendo. Ele falou, eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas você dispensou. Como é que nós estamos? Estamos dispensando o que Deus está fazendo? Obediência começa em Deus, mas termina em você. Obediência reflete o que acontece? O conhecimento de Deus. 1 João. Se você diz que conhece a Deus, vamos ler esse texto e assim a gente termina. Nós vamos para o último PowerPoint. Pode pôr o último slide lá, por favor. 1 João 2:3, ok? Capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, porque guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está em vós. Aquele, entretanto, que guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Tremendo! Então, obediência, nós temos que começar a desenvolver esse hábito de obedecer sem questionar. Corta o porquê da sua vida. Porque às vezes Deus vai te dizer para fazer uma coisa e não vai dizer porquê. Ok? E você obedecendo é melhor que sacrificar. Coloca o último slide para a gente, por favor. Nós estamos terminando. Veja como é que eu quero terminar com vocês. Essa palavra foi fruto do meu choro e desespero. Porque eu sei que os hábitos cristãos têm que ser desenvolvidos, de dentro para fora. Não a conclusão ainda. O PowerPoint. O último PowerPoint daqueles slides. O segundo. Aí tá. Esse é um resumo. Obrigado, Marcos, por ter feito isso. Ele fez para mim. Vamos lá. Número 1. Pensamentos. Por que será que está todo mundo mudo? Ficaram com medo da obediência?
Vamos lá, todo mundo. Pensamentos. Não. Vamos outra vez. Compromisso. Se você falar com a sua boca, se comprometeu. Vamos lá. Pensamentos se transformam em atos. Ninguém faz um negócio sem pensar. Pelo menos de relâmpago passou na cabeça. Daí fez. Ok? Número 2. Atos. Se você começar a pegar a sua Bíblia todo dia, e sem mais. Sabe o que a psicologia diz? Que em 6 meses você vai ter um hábito novo. Se você fizer isso todo dia. Se você orar todo dia. Se você começar o costume de obedecer, em 6 meses vai ficar normal. Virou um hábito. Ok? Vamos lá, número 3. Hábitos. Os seus hábitos expressam o seu caráter. Eles dizem qual é o seu caráter. Entendeu? Agora, preste atenção. Biblicamente falando, é possível ser crente de mau caráter. Não tem um caráter formado pelo Espírito Santo. É um crente contencioso, brigão, não consegue ouvir, não consegue andar em paz, se possível, tendo paz com todos. É mau caráter. Hábitos formam o seu caráter. É um hábito, tem que cortar o hábito. E a última coisa. E o caráter? Vamos lá todo mundo. E o seu caráter define o seu destino. É o seu caráter que vai definir o seu destino. Amém? Agora sim, coloca a conclusão e a gente termina em nome de Jesus. Aí a conclusão, vamos ler todos juntos? Vamos aí? Suas atitudes se refletem em teu comportamento. Teu comportamento criam hábitos. Seus hábitos demonstram suas crenças. Suas crenças refletem o que ocupa sua cabeça. Seus pensamentos. Mude seus pensamentos e mudará tudo. O Romanos 12.